problema não é orar. O problema não é jejuar. O problema não é suplicar. O problema não é lamentar, mas o problema é a santidade. Se muitas das vezes a gente ora, o Senhor não nos ouve, o Senhor não dá atenção às nossas orações, é porque a gente não vive na santidade. Porque a Bíblia está dizendo no livro de Isaías 59, a Bíblia diz: a mão do Senhor não está tão forte que não possa salvar, nem o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas só o vosso pecado, só a vossa maldade que vos separa do vosso Pai. Irmãos, o problema não é orar, o problema não é jejuar, o problema não é suplicar, o problema não é lamentar, mas o problema é a santidade. Se muitas das vezes a gente ora, o Senhor não nos ouve, o Senhor não dá atenção às nossas orações, é porque a gente não vive na santidade, porque a Bíblia está dizendo o seguinte, no livro de Isaías 59, a Bíblia diz: a mão do Senhor não está tão curto que não possa salvar, nem os seus ouvidos tão surdo que não possa ouvir, mas só o vosso pecado, só a vossa maldade que vos separa do vosso Pai. Significa que se a gente não viver na santidade, é impossível Deus ouça as nossas orações. Você pode orar hoje até, mas se você não perseverar na santidade, é impossível que o Senhor te ouça, é impossível que Deus te responda. A razão pela qual muitos cristãos oram muito hoje em dia, mas não recebem. Eles suplicam, vão subir as montanhas, mas o problema não é montanha, o problema é você. Você vai subir na montanha hoje, vai orar, e acaba horta em casa, e você vê uma criança fazer uma coisa, você fala, você começa a ofender. Aí você diz: não, é sanidade. Não, Deus não vai te responder. Deus responde aquele que é puro. Deus responde aquele que é branco, conforme que ele é. Não é branco de cor, mas branco na dimensão de santidade. Razão pela qual aquele que quer seguir Jesus, primeiramente, tem que negar a si mesmo. Quando você nega a si mesmo, você vai fazer sempre a vontade do Pai. Quando você nega a si mesmo, você sempre vai ser guiado na presença do Pai. Quando você nega a si mesmo, você vai ser conduzido pelo Espírito Santo. Muitos de nós pregamos, ensinamos, mas não temos o Espírito Santo, porque a gente não quer viver na santidade. Quantas vezes que a gente ora, jejua 3 dias sem começar a beber, mas a gente não ouve nada do Senhor. Por quê? Porque a gente não vive na santidade. Irmão, viva na santidade. Isso é a base de tudo. Depois do arrependimento vem a santidade. Depois de você acertar Jesus, vem a santidade. Depois você entrar na água, vem a santidade, porque você pode entrar na água, morrer com Jesus, seus pecados foram, mas se você voltar no mesmo pecado, vai viver a mesma vida e vai ir no inferno. E se você vive na santidade, você tem 100% de acesso a entrar no céu. Mas se você não vive na santidade, é impossível. Impossível você entrar no céu. Razão pela qual, irmã, você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você que foi batizado na água, deixa eu te dizer uma coisa: carrega a sua cruz, nega a si mesmo e viva na santidade. Porque a Bíblia está dizendo o seguinte, no livro de Hebreus 12 a 14, procura a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Significa que se a gente não se santifica, é impossível a gente ver o Senhor. É impossível a gente ver o Senhor. Razão pela qual a Bíblia diz, e vai ainda além, no livro de Josué capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz, Josué está dizendo ao povo de Israel: santifica-vos, ou purifica-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer milagre no meio de vocês. Isso eu vim entender que se a gente não viver na santidade, você pode ser um pastor que o mundo inteiro te conhece famoso, mas você não vai operar milagre porque você não se santifica. Tem que viver na santidade todos os dias. Tem que aclamar sangue de Jesus que te purifica todos os dias, porque lá na cruz ele te justificou. E você tem que aclamar sempre aquele sangue que possa te purificar, para que você não possa viver numa vida de pecado, para que você não possa viver numa vida que não glorifica a Deus. Então, clama sempre o sangue de Jesus, clama sempre o Espírito Santo, para que você possa viver na santidade todo o santo dia. A santidade é a base de tudo. Sem a santidade é impossível você entrar no céu. Irmã, você pode orar, falar em língua como mas se você não vive na santidade, você não vai no céu.
não irá no céu. O céu é mais valioso que tudo. O céu é mais valioso que tudo. Pregar evangelho, um dia não haverá mais ninguém nesse mundo e não vai ter mais pessoas para pregar. Mas lá no céu, será que você vai ter lugar ou não? Esse é o problema. Vive na santidade. Jovem que quer servir Jesus como Senhor e Salvador, vive na santidade. Jovem que ama Jesus, vive na santidade. Vive na santidade. Não vai na igreja orando em língua. Também, ultimamente, só falamos em línguas. Rabababa. Não, isso não é língua. Aquela aí é mexer boca. A língua que a gente fala, a gente se conecta com o Espírito Santo. Entende? Então, vive na santidade. Isso tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas Deus não passará. Que Deus abençoe você.